Há aproximadamente um mês, o serviço de protesto de títulos passou a ser de graça em Minas Gerais. A medida tem o objetivo de combater a inadimplência e, como era de se esperar, nesse primeiro mês em Uberlândia foi registrado um aumento de 150% no número de protestos. No tabelionato de protestos em Uberlândia foram protestados 9.164 títulos em fevereiro, sendo que no mesmo período do ano passado o número foi de 3.680, um aumento de 150%. Essa aproximação agora do credor e não ter mais que tirar o dinheiro do bolso para fazer esses protocolos em cartórios faz com que ele se entusiasme e leve esses títulos a cartórios, ciente que depois de protestado vai ser levado a todos os birôs de créditos aí do Brasil. Desde o dia 28 de janeiro, quem faz a opção pelo protesto extrajudicial em Minas Gerais não precisa desembolsar qualquer quantia para cobrar via cartório uma dívida não paga. Com a mudança na lei, o custo do protesto passa para o devedor, que deve quitá-lo no ato do pagamento da dívida. Vantagem para o Levi, que veio de Uberaba para protestar títulos em nome da empresa que trabalha. Conversa primeiro com o cliente, não havendo nenhuma resposta ou intenção, a gente vem e faz, já entra no protesto. Tudo isso de graça? De graça. Tá bom. Antes da mudança, em média, 150 títulos eram protestados em Uberlândia. Agora, os funcionários do cartório trabalham para atender uma demanda de 400 protestos. Eu acho que inicialmente vai aumentar, no primeiro momento vai aumentar a inadimplência, porque a incidência pode ser muito grande de protestos e, posteriormente, vai cair esse número. Aí a adimplência vai ficar reduzida. Segundo o tabelião substituto de Uberlândia e presidente do Instituto Estadual de Protestos em Minas Gerais, a tendência é que o próximo balanço apresente números ainda maiores. A experiência que nós temos em São Paulo, Brasília e outros estados há mais de 3 anos, 10 anos aí, com certeza esse aumento será relativo a cada mês que passa das inadimplências dos devedores. Agora atenção, você que mora no bairro Ipanema, em Uberlândia, segundo a prefeitura, pessoas não autorizadas estão convocando por meio de anúncios em carros de som famílias do bairro para participarem de uma suposta reunião nessa semana para inscrição em programas habitacionais. Não cai nessa não, hein? A prefeitura esclarece que é a única autoridade responsável por realizar convocações sobre programas de habitação e que atualmente novos cadastros para programas do município estão momentaneamente suspensos, uma vez que a administração municipal tem trabalhado já com aquela lista existente para dar andamento ao Tchau Aluguel. O plenário da Assembleia Legislativa formalizou ontem a criação de uma CPI para investigar o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. O pedido para a criação da comissão parlamentar de inquérito foi feito pelo deputado Sargento Rodrigues, do PTB, e assinado por 74 dos 77 deputados. O delegado normalmente consegue chegar ao primeiro degrau do inquérito. Uma força-tarefa de uma CPI composta por 7 deputados, ela rompe o chamado obstáculo político e chega até o segundo degrau do inquérito. Nós queremos chegar no segundo degrau do inquérito. Nós queremos responsabilizar, são os diretores, é a direção máxima da empresa Vale. A CPI será formada por 7 parlamentares indicados pelos líderes. O presidente deve ser o deputado Gustavo Valadares, do PSDB. Queremos que seja uma CPI que traga resultado prático por conta do crime cometido em Brumadinho. O único objetivo desta CPI deverá ser apurar o culpado ou os culpados do maior crime cometido em Minas nos últimos 50 anos. O deputado André Quintão, do PT, deve ser o relator dos trabalhos. Deverá ser um trabalho integrado com outros espaços investigativos. Nós temos a Força Tarefa, nós temos a CPI que será instalada no Senado Federal, trabalho do Ministério Público, ou seja, a Assembleia vai interagir, vai fortalecer os processos de investigação. A nomeação oficial dos integrantes da CPI será feita nesta quinta e a primeira reunião já deve ser realizada na sexta-feira. Os parlamentares têm prazo de 120 dias para a apuração dos fatos. O Senado Federal também instalou uma CPI para apurar as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.
A seguir tem contratação de médicos na cidade de Araguari e mais esse ano em Uberlândia já foram registrados 50 atropelamentos, um dos pontos críticos aí, ó, região central de Uberlândia, Rua Olegário Maciel. Todas as informações em instantes, nossa equipe já está se preparando para trazer as informações ao vivo. Até já! O que fazer depois de ouvir essa frase? Você está despedido. Perder o emprego, por incrível que pareça, nem sempre é um desastre. Esse engenheiro virou agricultor. E você já está ganhando mais? Já estou ganhando mais. Essa tecnóloga aceitou ser caixa. Não é porque eu tenho um nível superior que eu não vou trabalhar de caixa. Essa universitária adiou a faculdade. A gente encara e quer dar o melhor. Qual seria o seu jeito para recomeçar? A gente tem que agarrar as oportunidades. Amanhã, depois do BBB, no Globo Repórter. Mês do Consumidor Casas Bahia. Aproveite porque o preço está muito baixo. Tem oferta escolhida a dedo para você. Pegou a visão? Smart TV 32 Samsung 999. Motorola One 1499. Refrigerador Electrolux alta capacidade 179 mensais. Note positivo Intel Dual Core 1699. Conjunto estofado 69,90 mensais. Aproveite as ofertas do Festival de Móveis. Preços para você aproveitar agora. Mês do Consumidor Casas Bahia. Na loja, no site e no app. 16º Prêmio Inovare, uma iniciativa que há 16 anos identifica e valoriza as melhores práticas da justiça brasileira, nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. O tema é livre. Receberá o prêmio Destaque à melhor prática de promoção e defesa dos direitos humanos no Brasil. Inscrições pelo site premioinovare.com.br. Cavaco realiza mais um sonho de Amanda. É uma surpresa para os melhores sogros e a melhor namorada do mundo. Podem tirar a sua. Hoje, Malhação, Vidas Brasileiras. MG1 de volta, agora a gente fala de trânsito, uma situação que tem chamado a atenção em Uberlândia, a quantidade e a gravidade de atropelamentos registrados nesse começo do ano. Já são no mínimo 50, em 3 deles a vítima morreu. Quem vê este sorrisão todo nem dá para imaginar que tem pouco tempo que o Anderson, de 4 anos, estava assim nesta foto, todo machucado. Ele escutou barulho de uma moto, ele achou que era o pai, aí ele já saiu correndo, aí o rapaz estava passando, atropelou ele, passou o tanque, bateu na testa dele. E não foi só esse caso na família. Na última semana, o outro filho, de 17 anos, também foi atropelado. No acidente, ele chegou a ter perda de memória. Meu filho estava indo trabalhar e ele tinha um buraco na via. Ele não sabe explicar se foi um carro que bateu, se ele caiu. Hoje, graças a Deus, meu filho de 17 anos já está bem. Foi só, a falta de memória dele foi só no dia. Em Uberlândia, casos de atropelamentos têm se tornado comuns nos últimos anos. Em 2017, 306 pessoas foram atropeladas. Em 2018, foram 297. Este ano, só nos últimos 2 meses, 50 pessoas já foram atropeladas. 3 morreram. No dia 7 de fevereiro, João Antônio de Castro, de 78 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão na rua Urânio, no bairro Jardim Brasília. A faixa fica a poucos metros, mas parece nem estar ali. Alguns minutos na Avenida Afonso Pena foram suficientes para flagrantes, como esse onde essa mulher corre no meio da rua ao lado dos veículos. Um passo em falso pode significar um acidente, como o que ocorreu na Avenida Rondon Pacheco, no início deste mês. Por volta das 10 da manhã, Judite Oliveira Medeiros, de 84 anos, foi atingida por um carro quando tentava atravessar. O motorista não tinha habilitação e ainda tinha ingerido bebida alcoólica. Bom, a outra morte foi no bairro Jardim das Palmeiras.
Uma senhora de 76 anos estava na calçada quando foi atingida por um carro no último dia 23. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A Polícia Civil informou que em todos esses 3 casos com mortes, o trabalho está em andamento. Os condutores e testemunhas já foram ouvidos. Além disso, a polícia disse que as investigações mostram que provavelmente os motoristas serão indiciados por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A gente volta a falar com Arsênio Correia, ele está na região central de Uberlândia, está lá na Avenida Afonso Pena. Ô Arsênio, você está num ponto aí bem crítico, né? Bem na esquina aí da Tubal Vilela. A gente sabe que essa esquina aí para o pedestre é complicada. A gente tem que lembrar também que os pedestres têm direitos, mas também têm deveres, né? Isso mesmo, Vanessa. Os pedestres têm direito à infraestrutura, mas eles também têm que ter a obrigação de fazer a travessia de forma correta. Aqui, por exemplo, no centro da cidade, na Afonso Pena com a Avenida Olegário Maciel, por exemplo, esse trecho aqui dessa esquina é muito complicado porque não tem aquele tempo semafórico para o pedestre, né? Aquele tempo para que ele possa fazer o deslocamento de uma rua para outra sem ser aí atingido por um carro. Olha para você ver a situação dessas motos aqui, por exemplo. Às vezes nem param para poder dar aí a travessia segura para o pedestre. Por isso, para falar sobre esse assunto, eu converso também com a Denise Labreia, que ela é pesquisadora da UFO. Denise, por dia passam por aqui mais de 25 mil pessoas, né? É um número alto e é um problema, né? Se não tiver aí todo um cuidado com esse pedestre, né? Isso. Quando nós fizemos uma pesquisa para preparar a terminal fechada aqui na Tubal Vilela, junto com o projeto da requalificação da área central, que é um projeto que foi feito em 2008 e até hoje não foi implantado, isso é muito importante a gente colocar, foi pesquisado que tem só de transporte público, foram 25 mil pessoas que embarcam e desembarcam diariamente. Então, elas são essencialmente pedestres e precisam fazer essa travessia. E ela, como você disse, ela não tem um tempo semafórico para ela, né? Agora, com relação, por exemplo, principalmente a questão da sinalização, porque a gente visitou hoje vários bairros de Uberlândia enquanto a gente fazia a reportagem, Vanessa, e a gente percebeu que em muitos lugares não tinham nem a faixa de pedestre. Isso é um problema sério, né? Sim, as infraestruturas são necessárias, porque o pedestre, em essência, ele, quando sai do automóvel, sai da bicicleta, sai do ônibus, nós somos pedestres e essa via tem que estar preparada para ele, seja no pavimento, seja na sinalização. Então, quando isso não acontece, quando as vias também são ocupadas por mercadorias das lojas, por bares, por lixeiras, árvores, etc., esse pedestre vai para a rua, ele não consegue caminhar e aí vem o acidente, né? Vem os atropelamentos, que é um número significativo nesse processo. Então, Uberlândia não tem dado atenção ao pedestre de forma alguma, né? Como eu falei, tem um projeto de requalificação da área central que previa toda a prioridade ao pedestre, não foi implantado, se passaram 10 anos e não se implantou esse projeto, que está pronto, né? E então a gente necessita uma política pública voltada ao pedestre para reduzir esse número de acidentes. Aí as informações. Enquanto não se encontra uma solução, a gente vivencia esse drama aqui na Afonso Pena com a Avenida Olegário Maciel. A gente volta aí para o estúdio. Vanessa, é com você. Nossa, Arsênio, a gente fica até nervosa de assistir aqui. O sinal fechado, pedestre passando, aí é complicado, viu? Boa tarde para você. Olha só, em Araguari, a prefeitura está contratando médicos. Tem vagas para clínico geral, pediatra, médico generalista, oftalmologista e fonoaudiólogo. Os interessados devem se inscrever entre os dias 18 e 22 de março na Secretaria Municipal de Administração. Fica na Rua Virgílio de Melo Franco, 550, no centro. Aí é preciso preencher o requerimento de inscrição e entregar o currículo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40. Nós vamos para o intervalo agora. A seguir, polícia prendeu um homem no INSS de Uberlândia. Ele estava descontrolado. Nós recebemos imagens de pessoas que estavam no local bem na hora em que ele atacou a agência. E foi aprovado há pouco o projeto de parcelamento de dívidas com o DEMAI em Uberlândia. Voltamos com imagens ao vivo da Avenida Afonso Pena, bem no centro de Uberlândia. Muito cuidado aí, pessoal. Cuidado, motoristas. Cuidado, pedestres. Porque a situação tá feia, hein? Até já.
Boa tarde, daqui a pouco no Globo Esporte. O jogo entre Cruzeiro e Deportivo Lara da Venezuela não será mais hoje à noite. Direto de Patrocínio, as informações do patrocinense que está muito perto de se classificar para as quartas de final do Mineiro. Até já! Tem festa, tem oferta, aniversário tem que ter. Tá todo mundo aqui esperando por você. Nugget Sadia, R$ 4,99. Bebida Láctea Paulista, R$ 3,99. Steak Verdigão, 79 centavos. Filé de peito Bife Paf Bandeja, R$ 7,99. Azeite Galo, R$ 19,90. Leite condensado Moça, R$ 3,45. Omo em pó, R$ 10,88. Parcele suas contas em até 4 vezes sem juros. Tá no Bretas, tá em casa. Acesse bretas.com.br. Menos luz acesa, mais economia. Isso é menos desperdício e mais consciência. Uma campanha da Globo, uma atitude de todos. Pássaros. Nossa. Vamos tentar pousar no Hudson. As pessoas não sobrevivem a pousos na água. Sully, o herói do rio Hudson. Aqui o comandante. Preparar para o impacto. Ai, meu Deus. Inspirado em uma história real. Ninguém foi treinado para um incidente desses. Hoje, depois do Jornal Hoje, na sessão da tarde. Em Uberlândia, os vereadores aprovaram hoje, agora há pouco, em primeira discussão, o projeto de lei complementar que institui o Programa de Recuperação de Crédito DEMAI. O projeto foi encaminhado pelo prefeito Odelmo Leão. A votação desse projeto foi considerada uma prioridade na Câmara porque a inadimplência do DEMAI é grande. Cresceu mais de 1000% em 2 anos. Em 2017, eram um pouco mais de 6.900 devedores. Agora, esse número chega aos 79 mil. Nesse novo projeto, é permitido dividir os débitos em até 60 prestações e os descontos chegam a 100% se o pagamento for à vista e em parcela única. Amanhã o projeto segue para a segunda discussão e, se passar, será encaminhado para a sanção do prefeito Odelmo Leão. Um homem de 48 anos foi detido ontem por policiais militares na porta do INSS em Uberlândia. Segundo a PM, o homem chegou ao local descontrolado, ateou um líquido nas portas da agência e depois jogou uma pedra. Ele foi contido por seguranças da agência que chamaram a polícia. O homem foi levado para o Roosevelt e medicado. Ainda segundo a PM, quando ele se acalmou, os PMs entraram em contato com a Polícia Federal. Mas por ele não ter causado dano ao patrimônio, o homem foi liberado. Foi registrada a ocorrência de perturbação do sossego. Mais um dia com céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva em todo o estado. Faz calor hoje nas cidades da região. Em Indianópolis, máxima prevista de 30 graus, em Uberlândia também. Em Patos de Minas, um pouquinho mais quente, máxima de 31. 33 em Ituiutaba e 34 em Cachoeira Dourada. Hoje está completando 1 ano do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista dela, Anderson Gomes. É um dia de manifestações e homenagens em todo o Brasil e em Uberlândia vai ter um ato em memória a Marielle. Será aberto ao público na rua Francisco Vicente Ferreira, é na lateral do Campo Santa Mônica da UFO. O ato unificado começa às 5h30 da tarde. Parte de um muro foi pintada com a imagem de Marielle. Já na cidade de Ituiutaba, hoje pela manhã, estudantes de uma escola pública fizeram uma homenagem às vítimas que foram mortas em uma escola de Suzano, na Grande São Paulo. A homenagem foi preparada por alunos que fazem parte do Grêmio Estudantil da Escola Municipal Coronel Tonico Franco. Muitos vieram vestidos de preto em sinal de luto. Primeiro eles cantaram o hino nacional. Depois, todos de mãos dadas fizeram uma oração em homenagem às vítimas do massacre de Suzano. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Os estudantes encerraram a homenagem fazendo 1 minuto de silêncio.
Bem, daqui a pouco no Jornal Hoje você acompanha as notícias sobre essa tragédia. O MG1 fica por aqui. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Você já vai acompanhar aí imagens ao vivo do estádio Pedro Álvares, na cidade de Patrocínio. É isso, o Globo Esporte já está entrando na área e vai ter participação do Paulo Barbosa. Ótima tarde para você. Fica aí acompanhando todas as notícias do esporte. Boa tarde. MGTV primeira edição. Oferecimento Multiuso Azulin. Limpa mais. Máxima eficiência pelo menor custo. Qualidade Start. Uma programação que acompanha de perto sua paixão pelo esporte. Globo Esporte. Oferecimento Lojas Eduardo. O melhor para você está aqui. Lojas Eduardo. Boa tarde. O Patrocinense está muito perto de garantir a classificação para as quartas de final da Elite do Mineiro. Então vamos para Patrocínio. Paulo Barbosa, a equipe pode conseguir já neste sábado, não é mesmo? Boa tarde. É isso mesmo, Rogério. Boa tarde para você e para todos que acompanham